galerinha, bom dia, tudo bem? Bom, turminha, hoje nós iremos dar uma recapitulada no conteúdo de relações entre os seres vivos. Nós iremos falar sobre um pouco mais sobre as relações entre eles e no final eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, para ver se vocês estão bem afiados no conteúdo. Tá bom, turma? Vamos lá? Vamos começar a fazer essa recapitulação para saber como é que anda a cabecinha de vocês em relação às relações dos seres vivos, tá bom? Beijo, vamos lá! Vamos lá, turminha, vamos dar continuidade às nossas relações ecológicas. Então, recapitulando, as relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não para os envolvidos. As relações ecológicas entre os seres vivos, os ecossistemas são dinâmicos. Esse dinamismo é representado por uma relação permanente entre os seus componentes. Vamos para um exemplo. O tucano, ele alimenta-se de ovos da arara azul. Mas, ao mesmo tempo, o tucano ajuda a dispersar as sementes das árvores onde a arara faz o seu ninho. Ou seja, o tucano em relação aos ovos da arara azul, ele é predador. E o tucano, em relação às flores, às sementes, quando ele se alimenta das sementes, ele faz uma protocooperação. Ele, além de pegar as flores, ele se alimenta, mas ele também espalha as sementes das árvores. Ele espalhando as sementes das árvores, ele ajuda a arara a fazer o seu ninho. É meio irônico, né? Por mais que ele coma os ovos da arara, ele, querendo ou não, ainda ajuda a arara a fazer o seu ninho para proteger os seus filhotes. Dentro dessas relações entre os seres vivos, a gente sabe que pode gerar harmonia e desarmonia, ou seja, pode ser uma relação positiva ou uma relação negativa. As relações desarmônicas, pelo menos um dos indivíduos envolvidos é prejudicado nessa interação, enquanto o outro só recebe benefícios. Exemplo, a ariranha se alimentando. Só ela está se beneficiando. A lagarta se alimentando de folhas. Só ela está se alimentando, só ela está se beneficiando. Já na harmônica, todos os envolvidos nesse tipo de interação são beneficiados ou apenas um recebe o benefício, mas ele não prejudica o outro. Ou seja, a abelha em uma colmeia ajuda todo mundo. O carrapicho e pelos de animais, o carrapicho ele vai grudar em alguma coisa para se locomover, mas ele não vai prejudicar, não vai machucar, não vai fazer mal aquilo que ele grudou. Então, harmonia, tudo lindo, tudo tranquilo, desarmonia, só briga e nada positivo. Vamos agora falar sobre essas relações. Vamos começar com as harmônicas. Comensalismo é relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa relação, um organismo é beneficiado e o outro não ganha nem perde nada. Essa associação ocorre quando uma espécie está em busca de alimento. Como a gente viu, exemplo mais famoso de todos é o tubarão e a rêmora. A rêmora grudadinha ali no tubarão não faz mal para o tubarão e só se alimenta, só se beneficia. E também agora que a gente conheceu o carrapicho. O carrapicho gruda ou no pelo do animal ou na calça, mas ele não faz mal, ele apenas se locomove de um lugar para o outro. A outra relação é a sociedade. Ela também é harmônica, é entre indivíduos da mesma espécie. Nessa interação entre seres vivos existe a divisão de tarefas entre outros envolvidos. Então todo mundo se ajuda na sociedade. O cupizeiro, o formigueiro, a colmeia. É uma mini sociedade onde todo mundo tem suas funções para que vivam e cresçam e se alimentem de forma coletiva. A protocooperação também é uma relação harmônica, não ocorre prejuízo para ninguém. É uma relação em que ocorre benefícios para todos os seres envolvidos, sendo que esses podem viver de modo independente. Porque, assim, o pássaro, ele pode subir nas costas de um boi e se alimentar dos carrapatos que o boi tem. Mas ele também pode viver independente disso, ele consegue se alimentar de outra forma, mas ali ele está ajudando o boi a tirar os carrapatos dele.
do mesmo jeito aquele pássaro que come os restos de comida que estão nos dentes do jacaré. Ele pode conseguir alimento em outro lugar, mas mesmo assim ele está ali ajudando o jacaré, não está fazendo mal para ninguém e mesmo assim está se alimentando. Vamos agora para as relações desarmônicas. Começando com a competição. É uma relação ecológica que ocorre entre organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Os indivíduos podem lutar entre si para conseguir água, alimento, luz, abrigo ou até mesmo uma parceira. Então isso pode acontecer entre leões, adultos machos, isso pode acontecer também entre as árvores. Sabe quando tem uma floresta bem cheia de árvores? Algumas árvores conseguem crescer mais, então elas acabam fazendo melhor a fotossíntese, elas acabam pegando e absorvendo melhor a luz do sol, e aquelas árvores que ficaram lá embaixo, elas acabam não recebendo toda essa luz solar. E isso faz com que elas não cresçam tanto, às vezes até morrendo, porque falta fotossíntese, que é o alimento feito por meio do sol. Vamos para o parasitismo. O parasitismo é uma dessas relações que não causam benefícios a todos e ocorre entre organismos de todas espécies diferentes. É uma associação de dois indivíduos em que um retira o alimento do corpo do outro. O que tira o alimento é o parasita e o indivíduo que está sendo retirado o alimento dele é o hospedeiro. O piolho, o verme, a pulga, o carrapato, então são seres que se alimentam dos outros seres vivos, tiram o alimento do corpo do outro ser vivo e está fazendo mal para ele. Vamos para a predação. A predação é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse caso, apenas um dos envolvidos é beneficiado. Por isso, muitos autores classificam como relação desarmônica. A predação ocorre quando um organismo mata e alimenta-se de outro ser vivo. O animal que matou é chamado de predador e o que serviu de alimento é chamado de presa. Por exemplo, dragão de Komodo, ele come cervos. O que ele faz? Ele vai lá, dá uma mordida, deixa o cervo passando mal. Por quê? Porque o dragão de Komodo tem mais de 50 bactérias, mais de 60 bactérias dentro da saliva dele. Depois ele vai lá e come aquele cervo, ou seja, ele matou e comeu. Ele é um predador. O cervo que ele matou é uma presa. O leão matando uma gazela. A mesma coisa, o leão é o predador e a gazela a presa. Então, essas são as relações. Positivas são as harmônicas e negativas são as desarmônicas. Agora é o seguinte, depois dessa explicação, eu tenho 5 perguntinhas para vocês. Essas perguntas vão estar na tela e a resposta só vai estar lá no final. É referente às relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. E vocês vão me dizer que relação é aquela que está aparecendo ali. Leiam a pergunta, anotem o que vocês acham que é e só lá no final vocês vão conferir qual é a resposta, tá bom? Então, beijo, turminha. Espero que tenha dado uma lembradinha aí e que vocês tenham compreendido bem o que são essas relações ecológicas, harmônicas, desarmônicas, positivas e negativas e quais são os bichos que se enquadram em cada uma delas. Tá bom, turma? Até mais. Beijinho!